lá então. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui participando do nosso grupo. Eu me sinto muito feliz, muito grata, muito honrada. É uma alegria para mim poder estar aqui conversando com vocês sobre esses temas nos nossos sábados, né? E o tema escolhido de hoje, então, foi como melhorar os meus relacionamentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos, não são definições, não são conceitos, não é uma aula teórica. É uma aula pensada nas nossas necessidades, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Então, eu trouxe esse tema porque é algo que nós precisamos refletir, que tem vindo bastante para a constelação, tá? E aí vocês podem ir trazendo aqui as dúvidas, na medida do possível a gente vai conversando sobre. Então, o que nós precisamos pensar, assim, que seria um ponto inicial quando a gente fala de relacionamento? Como que nós podemos melhorar os nossos relacionamentos? A gente precisa primeiro entender, perceber que quando nós falamos de relacionamento, nós não estamos falando só de relacionamento amoroso, porque as pessoas às vezes confundem, né? Elas pensam, relacionamento é relacionamento amoroso. Na verdade, é relacionamento com pai e mãe, com filhos, com os nossos amores, né, que são os nossos parceiros, os nossos amigos, os nossos colegas, com a sociedade em geral. Então, nós estamos o tempo todo nos relacionando. E nós precisamos falar sobre esses temas porque nós somos seres relacionais, né? E aí, conforme cada relação que nós vamos vivendo, nós agimos de uma forma. Então, é impossível eu me relacionar da mesma forma com o meu parceiro, como eu me relaciono com os meus pais. Ou me relacionar com os meus colegas, como eu me relaciono com o meu parceiro. Então, percebam que a cada relação que nós vamos vivendo, nós precisamos observar o nosso comportamento, nós vamos nos comportar de uma forma diferente, nós vamos nos portar de uma forma diferente, né? Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse tema e logo vocês vão entender o quanto nós precisamos nos conhecer para termos bons relacionamentos, tá? Aí, o que acontece, né? Se a gente puder pensar, né, nessa questão de relacionamento, nós somos a soma de todas as nossas experiências. Então, quando eu vou criar novas amizades ou nas minhas relações, né, como um todo, de alguma forma eu vou trazer as experiências que eu tive do passado. Às vezes mágoas, às vezes dores, às vezes ressentimento, às vezes eu deixo de me entregar para uma relação porque eu ainda estou processando as dores das coisas que aconteceram no passado. Às vezes eu encontro um parceiro que é maravilhoso, que vai ser aquela pessoa que vai me dar aquele gás que eu preciso para a vida, mas eu não me entrego porque eu sofri muito no passado. Então eu tenho medo de sofrer. Então, de alguma forma, nós somos esse somatório de todas as nossas experiências. E a gente não tem, muitas vezes, o conhecimento e a habilidade para lidar com essas emoções que ficaram estocadas lá, que ficaram guardadas no nosso inconsciente. Então, quanto mais a gente puder olhar para isso, nós vamos nos tornando pessoas melhores e automaticamente nossos relacionamentos vão ficando melhores também, tá? E aí, o que nós precisamos também trazer, assim, para a tomada de consciência? O que a gente sente muitas vezes? Nas nossas relações, nos sentimos magoadas, machucadas, feridas, né? E a gente diz assim, ele me magoou, ou ela me magoou. E essa mágoa, na verdade, ela vai despertar uma ferida que eu tenho em relação a alguma coisa que aconteceu na minha vida e que provavelmente tem relação com o passado. Então, é bem comum as pessoas dizerem, né? Aquela pessoa me machucou, porque aquela pessoa ela me fez um mal, ou ela é uma pessoa má. Na verdade, não é isso que acontece. Nós só nos magoamos se nós temos essa ferida dentro de nós, que não foi trabalhada. Então, ao invés de nós colocarmos a culpa nas pessoas, jogar essa culpa nas pessoas, nós precisamos começar a olhar para as nossas emoções. E para olhar para as nossas emoções, nós precisamos olhar para as nossas experiências anteriores para que a gente possa entender por que nós ficamos magoadas, por que nós nos ferimos, por que a gente fica muitas vezes chateada nas nossas relações. Então, esse sim é um processo de autoconhecimento, né?
Só que como nós não sabemos dessas nossas feridas, nós não sabemos que nós temos essas emoções lá guardadas, lá no fundo, no nosso inconsciente, a gente não sabe lidar com isso muitas vezes. Então, a gente passa, às vezes, a ter dificuldades nos nossos relacionamentos. E por que nós não conseguimos olhar, muitas vezes, para as nossas relações de uma forma mais ampla? E aí eu vou dizer uma coisa que talvez vocês possam não concordar, mas deixam chegar, tá? Nós somos seres muito egoístas. O que é o egoísmo? O egoísmo é quando eu vou colocar sempre os meus desejos, as minhas necessidades em primeiro lugar. E nós precisamos refletir sobre isso. Pode parecer que nós não somos nada egoístas, que nós ajudamos as pessoas, que nós fazemos pelo outro, que nas nossas relações nós nos doamos bastante, mas a gente precisa perceber e sentir que tudo que nós fazemos, na verdade, é para nos sentirmos bem, para nos sentirmos melhor em todas as nossas relações. E isso sim demonstra que nós somos realmente egoístas. E eu já vou trazer aqui um exemplo para vocês. Então, quando a gente percebe assim, em relação aos nossos pais, por exemplo, nós queremos o quê? Nós queremos que os nossos pais sejam saudáveis. Por que nós queremos que eles sejam saudáveis? Porque se eles forem saudáveis, nós nos sentiremos felizes, nós ficaremos bem, nós sentiremos leveza no nosso coração, né? A gente não vai precisar se preocupar que eles não estão se sentindo bem ou que eles precisam de um auxílio, de uma ajuda. Os nossos filhos, por exemplo, a gente quer que eles sejam felizes, porque se eles serem felizes, o nosso papel como pais está cumprido. Significa que eu dei o meu melhor. Eu fiz o melhor que eu pude, então eles estarão felizes. Então, de alguma forma, a sensação que eu tenho em relação a isso é algo positivo, é algo bom, é para mim, de alguma forma. Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir uma boa mãe quando eu vejo que os meus filhos deram certo, que os meus filhos evoluíram, né? Quando eu olho para os meus amigos e eu desejo que eles sejam prósperos, por exemplo, eu quero também não precisar ajudar eles de uma forma financeira. Eu não quero poder ter que emprestar dinheiro para os meus amigos, eu quero que eles se deem bem, né? Por quê? Porque eu não quero ter que estar emprestando ou dando o meu dinheiro ou de alguma outra forma uma ajuda que eu também sofri para conquistar. Então, percebam como nas nossas relações realmente isso acontece, né? Com os nossos colegas de trabalho. A gente quer também que eles estejam bem. Por quê? Porque se existir uma relação pesada dentro da empresa onde eu trabalho, isso também vai me afetar. Eu também vou ficar estressada, eu também vou me sentir cansada e daqui a pouco a minha energia vai se esvair. Então, tudo começa a ficar ruim. Então, percebam como nós somos egoístas, sim. Vocês concordam comigo que nós somos egoístas? Por quê? Porque nós queremos estar bem, nós queremos ser felizes, nós queremos que as coisas deem certo na nossa vida. E, na verdade, esse egoísmo é algo totalmente normal. E isso significa que nós temos amor próprio. Quando nós olhamos para as nossas relações e nós queremos que as coisas fiquem bem, é porque nós nos amamos. Isso é algo importantíssimo que a gente não se percebe. Eu vejo muitas pessoas que dizem assim, eu não tenho autoestima, eu não tenho amor próprio, eu não cuido de mim. Mas, na verdade, de alguma forma indireta, nós nos amamos sim, nós nos cuidamos sim. Porque nós queremos que as nossas relações sejam ótimas para a gente se sentir bem, para a gente se sentir feliz. Então, quem tem aí um probleminha de autoestima, de não se amar, percebam isso. Sintam se isso faz sentido para você. E percebam que vocês se amam sim. Nós nos amamos sim. Nós fazemos tudo isso por amor a nós. Porque nós queremos ser felizes. Nós queremos ter boas relações. Tá? E aí, quando a gente vai olhar para as questões de relacionamento, muitas vezes esse egoísmo, ele acaba gerando conflitos, tá? Mas por que os conflitos nascem? Porque se eu sou egoísta, se eu tenho as minhas necessidades e olho para as minhas necessidades, o outro também vai fazer a mesma coisa. Então, quando eu me relaciono com pessoas,
O meu parceiro, por exemplo, ele vai olhar para as questões dele, ele vai olhar para as necessidades dele. Então, vocês imaginem, se eu preciso me sentir amada, se eu preciso sentir carinho, receber carinho, afeto físico, eu vou pedir isso do meu parceiro, porque eu tenho essa necessidade. Mas, às vezes, eu não percebo que ele também tem as necessidades dele, então ele vai me pedir isso também, de alguma forma. Os filhos, eles precisam, eles pedem algo. Então, todos nós funcionamos nessa forma. Nós somos esses... Nós temos as nossas carências, as nossas necessidades. Então, como somos todos assim, nós agimos dessa forma, às vezes nascem os conflitos. Porque eu vou olhar para as minhas necessidades. Eu não vou dar atenção, eu não vou olhar para as necessidades do outro, das pessoas que estão ao meu redor, né? A gente faz isso, mas às vezes a gente faz pouco. Então, nós vamos aprender de que forma que nós podemos melhorar as nossas relações desta forma, olhando melhor para as necessidades do nosso parceiro, dos nossos filhos, dos nossos pais, das pessoas com quem a gente convive. E aí, nós precisamos perceber o seguinte: se nós não olhamos, não conseguimos perceber as necessidades do outro, vocês imaginem se nós conseguimos observar as nossas próprias necessidades. Será que a gente consegue olhar para as nossas necessidades? Será que a gente sabe o que nos falta, o que nós precisamos? O que é a necessidade? É o que eu preciso. Às vezes, nós ficamos tão no piloto automático que a gente não sabe dizer, eu estou me sentindo... O que eu estou me sentindo? Estou me sentindo carente? Por que eu estou me sentindo carente? Eu ia querer agora um abraço. Eu estou me sentindo desvalorizada. Eu queria que alguém me dissesse, o quanto você é capaz, o quanto você é competente. Nós não paramos para fazer essa análise, não é? Então, se nós não olhamos para nós, para as nossas necessidades, como é que nós vamos olhar para a necessidade do outro? Né? Tudo começa conosco. Nós precisamos primeiro olhar para nós. E isso é algo normal, como eu já falei. Nós, de alguma forma, sempre queremos o nosso bem. Nós queremos ser felizes. Então, às vezes a gente age de uma forma que não tem muito nexo, né? Se nós pudermos pensar desta forma, olha o quanto nós agimos de uma forma meio que, às vezes, emaranhada, né? A gente quer sim ter boas relações, nós queremos ser felizes, queremos nos sentir bem, mas não olhamos para a nossa dor. Então, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Começar a olhar para nós. Para ter qualquer tipo de relacionamento legal, saudável, bom, eu preciso primeiro olhar para mim, para as minhas necessidades, para as minhas dores, para as minhas carências. E aí, quando eu me preencher do que me falta, quando eu sentir que eu estou bem, aí sim eu consigo olhar para as necessidades do outro. Aí sim eu consigo ter bons relacionamentos. Então, se a gente puder olhar para as nossas necessidades, o que eu estou sentindo agora? Comecem a pensar aí, tragam para o consciente de vocês. Qual é a minha sensação? Analisem assim, a última semana. O que eu senti na última semana? Me senti angustiada? Me senti estressada? Me senti triste? Com medo? Revoltada? Com raiva? Preocupada? Frustrada? Qual foi a minha emoção da última semana? Como que eu estou me sentindo agora? E aí, quando a gente começa a se conectar com isso, quando eu entendo, eu estou sentindo isso, aí eu entro no segundo passo. O que eu preciso para melhorar essa sensação? O que eu preciso para melhorar essa emoção? E aí vocês vão buscar o que é isso, como vocês podem receber isso. E quando nós falamos de relacionamentos e esse olhar para nós, a gente vai se dando conta que ninguém pode fazer nada por nós. Eu não posso exigir que essas minhas emoções sejam amenizadas pelo meu filho, pelo meu parceiro, pelos meus amigos, pelos meus colegas. É algo que cabe somente a mim, a responsabilidade é minha. Eu preciso cuidar de mim porque eu sou uma adulta, não é? As crianças, elas precisam dos pais para regularem as suas emoções.
As crianças precisam que o pai diga: filho, você não precisa chorar porque você perdeu essa partida no joguinho. Né? E a criança vai aprender que ela não precisa entrar no sofrimento. Mas quando nós somos adultos, a gente precisa fazer por nós. Ninguém vai chegar e vai dizer: ó, tá na hora de você sair desse sofrimento. Então, nós precisamos olhar para as nossas dores. E, às vezes, essas nossas emoções, nossos sentimentos, eles estão relacionados com coisas que aconteceram que não fazem parte do nosso presente. Então, às vezes, eles têm relação com o passado, às vezes a gente está muito na ansiedade pensando lá no futuro e a gente deixa de viver o aqui e agora. Então, eu quero propor para vocês um exercício para que vocês sintam em que lugar vocês estão nesse momento. Se vocês estiverem no passado, vocês vão entender. Essa emoção diz respeito a algo que aconteceu lá atrás, que talvez eu preciso liberar, eu preciso deixar ir, eu preciso dar espaço para aceitar o novo, porque às vezes a gente fica tão apegado com aquela emoção que aconteceu lá atrás, que a gente não dá espaço para o novo. É como eu dizia no início, talvez tenha uma pessoa muito legal que está aparecendo na minha vida, mas eu não deixo ela ficar porque eu estou com medo em função das coisas que eu vivi no meu passado. Então, às vezes a gente fica muito apegado e a gente precisa soltar. Ou então a gente está muito lá no futuro, na ansiedade, esperando, meu Deus, o que vai acontecer? A gente deixa de viver o aqui e agora. Então, eu quero que vocês peguem papel e caneta, que vocês têm aí separadinho. E eu projetei aqui 3 pontos que vocês vão escrever. São 3 números, tá? Vocês não vão saber agora, nesse momento, o que esses números representam. Mas vocês vão se conectar com esses números e vão escrever e depois eu vou dizer o significado. Então, eu quero que vocês primeiro respirem fundo. Escrevam aí 1, 2 e 3. 3 números, tá? Podem colocar um do ladinho do outro. 1, 2 e 3. E vocês vão se conectar com esses números. Então, eu quero que vocês coloquem a mão de vocês em cima desses 3 números. Fechem os olhos um pouquinho. Respirem fundo. Se conectem com esses 3 números. E vocês vão sentir aonde que você está. Se é no número 1, no número 2 ou no número 3. Perceba no teu corpo, a tua sensação. Qual é o número que te puxa mais? Se é o número 1, número 2 ou número 3. Quando você sentir, tiver essa informação, você pode abrir os teus olhos. E pode fazer um desenho, um risquinho, um pontinho, uma marcação nesse número onde você está. Ok? E agora eu vou dizer para vocês o que esses números representam. E aí vocês vão perceber em que lugar vocês estão. O número 1 representa o futuro. Quem se conectou com o número 1 pode ser, tá? Não é algo assim que é determinado, tá, pessoal? É assim, para vocês terem uma ideia, uma noção, um indício do que vocês precisam olhar, tá? Quem se conectou com o número 1 é porque está voltado para o futuro. Talvez vivendo ansiedade, sentimentos assim, ou coisas que não tem controle, tá? Quem colocou o número 2 eu coloquei aqui como sendo o passado. Então, são emoções que vêm lá do passado, coisas que estão ainda, que você está carregando, que precisa começar a processar, soltar, né? Trabalhar essas emoções. E o número 3 é o presente. Então, se você está conectado com o número 3, é porque você está no presente, no aqui e agora. E talvez essa emoção que você está sentindo diz respeito a algo que você está vivendo agora. E é o mais saudável, quando nós estamos no presente. Porque é no presente que a gente está vivendo, é no presente que a gente pode ajustar as coisas, é no presente que a gente pode resolver esses problemas. Então, se você tem coisas no passado, comece a sentir, a perceber o que será que aconteceu no passado que me gerou esse sentimento, essa emoção, essa dor que eu carrego até hoje. E é bem comum nós estarmos muito no passado. Porque no passado aconteceram muitos traumas.
e nós carregamos essas dores. Os traumas, eles não amenizam com o tempo. Eles não passam. Nós precisamos olhar para eles, nós precisamos trabalhar esses traumas. E se a gente não trabalha isso, nós carregamos esse sentimento ao longo da nossa vida e projetamos ele nas nossas relações. Então, pode ser que eu estou projetando no meu parceiro, né? Que isso acontece muito nos relacionamentos amorosos. Eu projeto nele uma necessidade que eu tinha em relação ao meu pai. Quando meu pai falava uma palavra, uma coisa, eu me sentia muito mal. E eu tinha um comportamento de me fechar. E quem sabe isso eu trago para o meu relacionamento. E eu digo, ele é o culpado. Mas na verdade ele não é o culpado. O que ele falou, o que ele fez, despertou em mim essa ferida, que não está curada. E que gera aquele comportamento, que eu ainda não sei lidar. E às vezes, por falta de conhecimento, por falta dessa tomada de consciência, eu acabo entrando novamente naquele ciclo. Então, eu vou ter um sentimento, eu vou ter o mesmo comportamento. Então, quando eu passo a perceber, bom, esse sentimento, essa emoção não diz respeito a essa pessoa, é algo só meu que eu preciso trabalhar, então eu passo a ter um comportamento diferente. É assim que a gente quebra esse ciclo, tá? Então, comecem a pensar, a refletir, a sentir sobre tudo isso, tá? E quando que nós começamos a melhorar os nossos relacionamentos? Como que eu posso melhorar? Quando eu me der conta que eu sou a mudança, que tudo depende só de mim. E esse é o grande problema que nós enfrentamos, né? Porque é muito fácil a gente dizer assim, e eu vejo, e eu vou confessar para vocês, muitas mulheres que vêm me perguntar sobre constelação, elas dizem assim, quem tem que constelar é o meu marido. E na verdade, assim, claro que todos nós precisamos olhar para as nossas emoções, precisamos tirar esse tempo, né? Mas a gente não tem como buscar uma melhora na nossa relação colocando a responsabilidade em cima do outro. A responsabilidade é minha. Então, eu preciso melhorar como pessoa, como a função que eu estou exercendo. Quando eu melhoro essa relação, essa função, automaticamente a pessoa que está comigo vai melhorar. Então, o ponto 1 para melhorar as nossas relações é se dar conta que eu sou a mudança. Tá? Esse é um processo assim de tomada de responsabilidade. É um processo de adultecimento, de amadurecimento. E aí nós já falamos em uma dessas aulas sobre o eu criança e eu adulto, né? Às vezes, quando a gente projeta essas funções, essas emoções, essas necessidades, essa responsabilidade no outro, nós estamos na nossa criança. Então, nós precisamos assumir o nosso eu adulto e perceber, bom, se eu quero que a minha vida seja melhor, eu preciso fazer algo para que ela melhore. Depende só de mim. Tá? Então, comecem a olhar para isso. Ao invés de jogar a responsabilidade para os outros, assumam a responsabilidade e façam o melhor que vocês puderem. Tá? E aí percebam que todas as nossas relações, o que a gente quer, nós queremos estar felizes, né? Então, quando a gente diz assim, o meu marido que devia constelar, por quê? Porque ele vai ser uma pessoa mais tranquila, mais leve, mais feliz, e aí eu vou receber os benefícios, né? Eu vou ter um marido tranquilo, eu vou amar, né? Não precisar fazer todo o processo. Então, comecem a observar tudo isso, tá? Nós precisamos sim ter a gente precisa dar esse primeiro passo. Começa por nós. E automaticamente as pessoas que estão ao nosso redor também vão procurar melhorar, também vão procurar o autoconhecimento. Isso tudo é um processo de autoconhecer-se. E é muito difícil. Tanto é que as pessoas têm medo de fazer constelação, porque quando fazem, vão ver coisas que às vezes doem. E aí, numa conversa que eu tive com meu esposo esses dias, ele me falou isso. Eu tenho medo de ver coisas que eu acho que eu não estou preparado, porque pode doer, e eu não sei o que eu vou fazer com isso. Então, às vezes, as pessoas não querem olhar para a própria dor, mas é necessário. E a gente vai sentir dor, é necessário um tempo na dor, mas depois passa. É como a borboleta, por isso que quando se fala em transformação, quando se fala em constelação, a gente pensa muito na borboleta, né? Porque ela saiu do casulo, ela ficou tempo ali.
é um sofrimento e ela precisa romper aquela película para ela se abrir para o mundo. E nós também passamos por isso. A gente tem que romper essas películas para a gente poder se abrir para uma vida melhor, para novos relacionamentos, para relacionamentos mais saudáveis, para uma vida mais feliz. Então a gente precisa passar por esse processo de transformação, que não é fácil. É doloroso, sim. A gente se arrebenta, mas a gente se reconstrói. Então, comecem a olhar para isso, tá? Depende muito de nós e automaticamente as pessoas melhoram. E se as pessoas ao nosso redor não melhorarem, também é uma escolha delas, né? A gente não pode ficar guiando, trazendo, fazendo, buscando, chamando, levando os outros, porque fica muito pesado para nós. Então, a gente faz a nossa parte, tá? Então, se coloquem no lugar de vocês, façam a parte de vocês. Se coloquem sempre em primeiro lugar. Esse é um processo de auto-amor. Quando eu estou bem, tudo ao meu redor fica bom também. Ok? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, nós precisamos respeitar as leis sistêmicas, que é tudo aquilo que nós aprendemos, né? Com o pensamento sistêmico, com as constelações, que é se colocar no nosso lugar, é saber qual é o nosso lugar dentro de uma hierarquia, é incluir as pessoas, é dar esse lugar de pertencimento, e também respeitar a hierarquia, né? E o equilíbrio, né? Precisamos nós ter equilíbrios. Então, nós precisamos respeitar as 3 ordens: pertencimento, equilíbrio e hierarquia, em todas as nossas relações. Quando a gente olha, por exemplo, para os nossos pais, nós precisamos nos colocar como filhos. Em relação aos nossos filhos, precisamos colocar como pais. No nosso relacionamento, nós temos que ter equilíbrio. Então, quando a gente vai colocando em prática tudo isso, todas essas leis, a nossa vida vai ficando muito melhor. Os nossos relacionamentos vão ficando mais saudáveis. Não tem como fugir disso. Não tem. Não existe um relacionamento que vai se manter sem equilíbrio. Se eu der demais numa relação, eu vou me sentir cansada. Eu vou me sentir enfraquecida. Então, é necessário sempre o equilíbrio, tá? Então, são coisas aqui que a gente teria que tirar uma aula só para falar sobre, né? Mas aqui é só para dar uma pinceladinha. Então, o primeiro passo para ter um bom relacionamento, o primeiro passo é se colocar em primeiro lugar. É entender que eu sou a mudança. E eu também tenho que parar de exigir do outro a mudança. Eu tenho que ser a mudança. Tá? E o segundo passo é respeitar as leis sistêmicas, que dizem respeito ao pertencimento, à hierarquia e o equilíbrio. Acredito eu que seriam, assim, o começo para bons relacionamentos, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre dicas práticas para aplicar no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de relacionamento amoroso, né? Quais são as coisas, assim, que eu entendo que seriam necessárias para termos bons relacionamentos amorosos? Além do amor, além daquele encantamento, daquela vontade de estar com a pessoa, além de tudo aquilo que a gente já conhece, tem algumas coisas que são necessárias no dia a dia no relacionamento, né? E eu acredito, além do respeito, além desse amor, nós precisamos ter diálogo. Eu coloco o diálogo como número 1 nos relacionamentos. Porque sem diálogo, a gente não vai conseguir saber o que as pessoas, o que o outro precisa, o que ele sente, se ele não expressar, né? Talvez as pessoas, e eu vejo que grandes conflitos nos relacionamentos acontecem quando não existe diálogo. Porque o que eu espero? Eu espero que o outro adivinhe o que eu estou sentindo. Eu espero que ele adivinhe que chegou sábado e eu quero que ele me leve para jantar. Porque eu tô cansada, porque eu trabalhei a semana toda, porque a gente ficou longe a semana toda, eu quero que ele me leve a jantar. Mas ele não vai saber que ele tem que me levar para jantar se eu não falar, né? Então a gente precisa ter diálogos, colocar clareza no nosso relacionamento. E isso vale para tudo, tá? Para todos os nossos relacionamentos. Mas principalmente para o relacionamento amoroso, porque a gente vai trazer clareza, objetividade. E o diálogo é importante quando acontece um conflito. Deu lá uma discussão, um problema, né? E aí eu preciso, depois que aquilo passou,
Ou então, assim, eu nunca aconselho falar muito durante o conflito, porque a gente acaba virando um bolo de neve, né? Mas depois que o conflito já está mais ameno, mais calmo, a gente precisa sentar e conversar sobre aquilo. Eu preciso dizer para o meu parceiro, para minha parceira, como eu me senti quando aconteceu aquilo. E mostrar para aquela pessoa que aquele comportamento me machucou. Porque se eu não falar isso para ela, ela não vai saber. E ela vai fazer de novo, porque ela não tem intenção de me prejudicar, de me machucar. Então, às vezes, vamos trazer aqui um exemplo. Se eu falei alguma coisa que magoou meu parceiro. Ah, tu é um idiota. Na brincadeira. Eu acho que é na brincadeira. Mas ele ficou magoado. Se ele não me disser, ó, eu fiquei magoado que tu falou isso, talvez eu vou falar de novo, sem querer, na brincadeira. Então, que a gente possa ter esses diálogos construtivos, para que a gente possa aprender, ah, isso magoou, isso machucou, isso feriu, então eu vou evitar falar isso. Assim como quando eu estou nessa posição, né, de dizer para o outro, olha, isso que você falou, ou esse comportamento, essa atitude, gerou em mim uma sensação, gerou em mim uma emoção, eu me senti de tal forma. Então, eu vou trazer isso para ele, não no sentido de julgamento, de dizer assim, ah, o que você fez foi errado. Não é nesse sentido. Nós precisamos dizer, olha, o que você fez, isso que você falou, gerou em mim um sentimento de invalidação, de não me sentir amada, me sentir rejeitada, me sentir abandonada. Então, é dessa forma que nós vamos construir bons relacionamentos, tá? É sempre sentindo. Por isso a necessidade de sentir o nosso corpo, sentir as nossas emoções, o que aquilo provoca em mim. E aí eu trago para o diálogo. Então, primeiro ponto no relacionamento, diálogo. Segundo, que eu entendo necessário, a disponibilidade. Nos dias de hoje, com tanta tecnologia, a gente passa muito tempo no celular, ou no Netflix, ou na TV, ou em tantas mídias, né? Hoje a gente está trabalhando muito mais no mundo digital e aí parece que a gente não tem um horário determinado, né? Então, que a gente possa começar a analisar o nosso dia a dia e tirar tempos que a gente se coloca à disposição dos nossos parceiros, das nossas parceiras, e ter momentos de qualidade. Eu não vou conseguir ficar, talvez, 4 horas, 2 horas, como antigamente, sentada ao lado do meu marido, né, ou interagindo. Mas se eu conseguir tirar 1 hora do meu dia, 2 horas do meu dia, que sejam momentos de qualidade, que eu esteja disponível para ele naquele momento, que eu esteja inteira, no presente, sem estar lá no passado, sem estar no futuro, mas no presente, com ele ou com ela. Tá? Isso é muito importante, que a gente possa tirar esses momentos. Então, aproveitem o final de semana para colocar isso em prática, para chamar o maridinho, a esposinha, vem cá, vamos fazer uma coisa nossa, vamos sentar, vamos conversar, tá? Momentos de disponibilidade. E aí, o terceiro ponto do relacionamento é o equilíbrio. O equilíbrio nas relações. Então, a gente sabe que agora, né, nesses dias de pandemia, tem atividade doméstica, né? Muitas pessoas não estão recebendo o pessoal que ajudava, né, numa organização da casa, na limpeza da casa, então acaba sobrando para a família mesmo fazer isso, né? Então, às vezes fica sobrecarregado se eu largar isso tudo para uma pessoa só para a mulher, ou só para o marido, ou só para os filhos. Então, eu preciso ter equilíbrio desde esses pequenos detalhes, das pequenas atividades do dia a dia. Começar a dividir tarefas, tá? E se a gente começa a fazer isso no nosso dia a dia, a gente vai criando a habilidade para buscar esse equilíbrio nos mais diversos contextos. Então, às vezes, a gente não consegue, no trabalho, por exemplo, eu não consigo delegar. Por que eu não consigo delegar? E eu me sobrecarrego. Então, se eu começar a trazer essa questão de equilíbrio em todas as minhas atividades,
eu vou aprendendo a fazer isso em todas as áreas, inclusive no meu trabalho. Então, eu vou conseguir aprender a delegar. E aí eu vou conseguir manter um equilíbrio nas minhas relações. Então, que a gente possa trazer equilíbrio para os relacionamentos amorosos, inclusive, né? De repente, eu estou sentindo que o meu parceiro está precisando um pouco de atenção, eu vou dar essa atenção. Mas daqui a pouco eu estou precisando de atenção, então eu vou pedir essa atenção. E ele também vai me dar essa atenção. Então, a gente vai mantendo o equilíbrio. Então, 3 pontos que eu entendo que são fundamentais, que a gente pode ajustar no nosso relacionamento. Diálogo, disponibilidade e equilíbrio. Tá? São os pontos, assim, claro que tem muitos, mas que eu vejo que nesse momento precisam ter um pouco mais de atenção. Quando se trata de filhos, e aí vale também aqui, todos esses que nós falamos para o relacionamento, valem para todos os relacionamentos, tá? Mas especificamente para filhos, o que nós precisamos em relação aos nossos filhos? Ter disponibilidade. Essa disponibilidade que nós vamos ter para os nossos relacionamentos amorosos, precisamos ter para os nossos filhos também. Principalmente quando eles são bem pequenininhos, quando eles são crianças. Porque os nossos maiores traumas acontecem pela falta de disponibilidade dos pais quando nós somos crianças. Então, quem gera uma vida, quem tem filhos, assume essa responsabilidade, né? Para todos sempre. Então, é como a minha mãe diz, filhos maiores, problemas maiores. Então, assim, a gente acha que vai ficar, né, preocupada e responsável pelas crianças quando elas são pequenas, mas essa responsabilidade vai aumentando enquanto são adultos também. Mas aí, a gente precisa estar disponível, no sentido de, bom, se eu sou mãe, se eu sou pai, eu tenho que ser o exemplo para essa pessoa, para essa criança, para esse filho. Então, eu tenho que dar o meu tempo para ela. Eu tenho que ensinar as coisas, eu tenho que moldar, eu tenho que mostrar o caminho. E para isso, eu preciso tempo. Então, eu tenho que tirar um tempo para estar disponível para o meu filho, para a minha filha. Tá? Então, tentem se organizar. Eu sei que as mães, os pais fazem o melhor que podem, né? Se puderem, largariam o seu trabalho para cuidar dos filhos, mas não é o que nós podemos, né? Nem todo mundo pode fazer isso. Então, enquanto nós estivermos com os filhos, que sejam momentos de pura disponibilidade, 100% presente, tá? Segundo ponto, paciência. Nós precisamos ter paciência, porque nós estamos muito sobrecarregados, nós estamos muito estressados no nosso dia a dia, e aí quando chega o momento de ter que ajudar as crianças, às vezes falta um pouco de paciência. Então, eles precisam da nossa paciência, que a gente possa exercer isso. E aí, assim, se você tem dificuldade, tá, em ter essa paciência para lidar com as crianças, existem vários recursos. De repente, assim, quando tu chegar em casa ou quando tu tiver que auxiliar o teu filho a fazer alguma atividade, para um pouquinho antes, vai lá pro teu quarto, respira. Deixa eu tomar uma aguinha. Toma uma água, respira, escuta uma musiquinha, sabe? Se conecta, e aí sim você vai lá para ajudar o teu filho, né? Desculpa. Aí, assim a gente consegue aos pouquinhos exercendo essa paciência. Terceiro ponto, respeitar o espaço da criança. Respeitar o espaço do filho. Seja criança, seja adulto, né? A gente tem que respeitar o espaço dos filhos. Isso é importante. Muitas vezes os pais querem tanto ajudar, querem tanto fazer pelos filhos, que acabam não deixando eles aprender sozinhos, acabam não deixando eles viverem as próprias experiências, e isso é muito necessário. Então, o que a gente vê muito assim, é o exemplo que eu gosto de trazer no andar de bicicleta, né? Quando a gente vai aprendendo a andar de bicicleta, o filho cai, o filho chora, se machuca, mas ele precisa fazer isso, porque se ele não passar por isso, ele não vai aprender. E nas nossas relações é a mesma coisa. Às vezes, tu vê, né, o filho tá lá já na época de namorinho, e aí tá se relacionando, ou tá sofrendo, e aí a pessoa fica lá, né, a mãe e o pai fica palpitando, esse relacionamento não tá legal. Às vezes a pessoa precisa passar por aquilo, né? Então a gente tem que respeitar esse espaço. Respeitar o espaço, claro que sempre com orientação, né? Sempre orientando,
Mas aí depois que as coisas acontecem, que os filhos passam pelas dificuldades, porque todos nós, né? Todos nós passamos. E aí, para quem que a gente vai pedir colo quando der tudo errado? Para o nosso pai, para nossa mãe? Quem não tem os pais mais aqui, busca talvez uma amiga, né? Uma conselheira, o próprio marido, às vezes, né? Então, quem tem pais vai buscar no pai e na mãe. Isso é fato. Então, quando os filhos vêm para buscar essa ajuda, que a gente seja disponível, que nós estejamos disponíveis. E o quarto passo é ser exemplo para os nossos filhos. Eles, sabe aquela regra, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Isso não existe. Porque os filhos não vão fazer aquilo que você diz, eles vão fazer aquilo que você faz. Nós copiamos o exemplo. E aí, vamos analisar na nossa vida. Quando a gente falava assim, eu quero ser uma mãe, quero fazer diferente do que a minha mãe fez. Nós acabamos fazendo muito parecido. Porque a gente aprendeu daquela forma. Não tem como ser diferente. Por mais que ela ensinou, ela dizia, não, tu tem que fazer tal coisa. Mas a gente faz o exemplo. A gente faz o que nós sentimos, o que nós recebemos, a nossa experiência. Então, é isso que a gente passa adiante. Então, que nós possamos ser para os nossos filhos melhores exemplos. Né? Quando a gente diz para a criança assim, você não pode ser estressada, não pode ser tão ansiosa, não pode se sentir tão frustrada. Mas como que eu me sinto na minha vida, no meu dia a dia? Se essa criança está me vendo estressada, frustrada, ansiosa, angustiada. Então, eu tenho que ser isso. Vejam que responsabilidade que nós carregamos, né? A responsabilidade dos adultos. Nós somos modelo o tempo todo. Nós somos exemplo o tempo todo. E também exemplo de mostrar que a vida não é perfeita. Que às vezes, o que as crianças hoje, o que os filhos estão vendo hoje, os adultos inclusive, as comparações. E aí foi o que a nossa carta trouxe, né? É olhando para uma vida de outras pessoas, uma vida às vezes irreal. Nas redes sociais a gente coloca aquilo que a gente quer mostrar. E não tudo, a gente não coloca tudo. A gente não vai colocar uma foto quando a gente está triste, quando a gente está passando por um processo de luto, quando a gente está com dor. Nós vamos colocar fotos felizes, alegres. Então, os nossos filhos também estão vendo isso e às vezes eles vêm com esse comportamento. E aí nós precisamos mostrar a vida real. E que nós somos flexíveis, e que nós somos metamorfose, que nós passamos por tudo isso. Mas que quando a gente se conecta, quando a gente consegue olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, a gente consegue se fortalecer, ser melhor. E que eles possam aprender a buscar o que eles precisam. Seja nos próprios pais, ou seja neles mesmos. Né? Então, 4 pontos importantes nesse relacionamento com os filhos. Disponibilidade, paciência, respeitar o espaço, ser exemplo, tá? 4 pontos básicos. E para finalizar, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as nossas relações com os nossos pais, dia a dia com os nossos pais. Por que isso é importante falar? Porque às vezes a gente se coloca como pais dos nossos pais, e não como filhos dos nossos pais. A gente precisa ter esse cuidado. Então, ponto 1, respeitar como eles são, respeitar como eles foram. Então, pode ser que eu sinta que eu precisava de pais mais amorosos, mais carinhosos, ou que, sei lá, que fossem de alguma forma diferentes. Às vezes a gente entra muito nesse julgamento. E a gente entra também numa exigência. Mas não tem como mudar. Então, a gente precisa começar a olhar para os nossos pais e aceitar como eles são, como eles foram. Entender que, às vezes, o que eu ouço bastante, né? Minha relação com a minha mãe, minha relação com o meu pai é muito conturbada, é muito difícil porque o meu pai é cabeça dura. Porque minha mãe pensa daquela forma e não vai mudar. Mas aí, eu sinto muito dizer, mas os pais normalmente não mudam. É nós que precisamos mudar. Nós que precisamos aceitar. A gente não tem que entrar na exigência. Então, nós que precisamos ser essa mudança. Então, aceita, simplesmente respeita como eles são. Respeita, coloca isso no teu coração e segue. Segundo ponto é assumir o nosso lugar. Nosso lugar como filhos diante dos nossos pais. E não querer salvar. E não querer levar eles. E não querer carregar eles nas nossas costas. E não querer ser responsável por tudo.
nós precisamos assumir o nosso lugar de filhos. E quando nós assumimos esse lugar de filhos, nós também precisamos sair um pouco da nossa arrogância, largar o nosso orgulho e pedir ajuda para os nossos pais quando a gente precisa. Às vezes nós precisamos sim voltar para a casa dos nossos pais, voltar para o colo da nossa mãe. E a gente pode fazer isso. Então, que a gente possa aos pouquinhos olhando e largando, soltando esses julgamentos, sendo mais humildes, sabe? E a gente possa assim se conectar com essa vida, né? Com essa força que vem dos nossos pais. E aí entra o terceiro ponto, que é a gratidão. Quando a gente sente gratidão pela vida que a gente recebeu dos nossos pais, a gente não vai ter vergonha de pedir ajuda. A gente não vai ter vergonha de ir lá pedir um conselho. Porque eles sempre estarão disponíveis. E quem é mãe, quem é pai, sabe que o filho pode estar crescido, pode estar adulto. Se ele precisar, vai ajudar. Sempre vai ajudar. É assim que nós funcionamos. E o quarto ponto, em relação aos nossos pais, é: cuide da sua vida. Cuide da sua vida é o quarto ponto e eu acho que é o mais importante. Porque a gente fica palpitando na vida de todo mundo. Mas qual que é a nossa obrigação? Quando a gente se sente grato pela vida que nós recebemos dos nossos pais, qual que é a nossa obrigação? É ter sucesso na vida. É ser feliz. Quando a gente trilha o nosso caminho, quando a gente busca a nossa felicidade, a nossa realização, os nossos pais ficarão muito mais felizes. Lembram quando eu falei no início que nós somos seres egoístas? Então, se eu sou mãe, se eu sou pai, o que eu quero? Que os meus filhos fiquem felizes, que eles tenham sucesso, que eles se deem bem na vida. Por quê? Porque se eles tiverem tudo isso, eu vou me sentir feliz. Então, se você quer ver os seus pais felizes, em primeiro lugar, você tem que ser feliz. Você tem que conquistar as suas coisas, você tem que trilhar o teu caminho. E aí a gente entra naquela coisa, né? Muitas vezes é tão bom ficar pertinho do pai e da mãe, é tão bom aquele ninho aconchegante, né? Às vezes a gente já tem a nossa família, já tem os nossos filhos, mas ainda tá ligado lá com o pai e a mãe. Então, aos pouquinhos, a gente precisa ir se desprendendo, né? Tomando o nosso caminho, a nossa força, recebendo, né, essa vida que vem deles, a força que vem deles, sentindo gratidão e se colocando aí na nossa vida, buscando os nossos sonhos, os nossos desejos e sendo realmente felizes. Então, em resumo, tá, de tudo isso que nós falamos, como que nós podemos melhorar os nossos relacionamentos? Primeiro olhando para nós, depois olhando para os outros. E aí é importante a gente ajustar esses pontos aí em relação a cada função que nós exercemos, seja nos nossos relacionamentos amorosos, com os nossos filhos, com os nossos pais, colegas de trabalho, dentro da nossa empresa. Então, tudo que nós falamos aqui, de alguma forma, serve para todos os nossos relacionamentos. Eu espero que a partir de hoje você possa olhar mais para as tuas necessidades, para os teus sentimentos, para que a partir disso, para que quando você consegue buscar essas informações e encontrar o que você precisa para se sentir melhor, automaticamente as suas relações melhorarão também, tá? E se você precisar de ajuda, existem muitos profissionais aí disponíveis para auxiliar, tem muita leitura disponível, né? Muitos livros que falam sobre isso, muitos psicólogos, terapeutas, inclusive a constelação, né? Então, se você precisar de ajuda, busque sim a ajuda de um profissional, porque eu acho que aí o caminho fica bem inteiro, vai dar tudo certo e a gente vai melhorando e sempre nesse processo de autoconhecimento. Tá bem? Espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima!